Turma, então nessa aula a gente vai precisar identificar, então, o que é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então a gente já sabe aqui para esse nosso primeiro item que uma diferencial nada mais é do que a nossa derivada de y em relação ao dt, ou seja, uma função y em relação ao tempo. É uma derivada parcial. Vocês já viram isso aqui nas outras aulas de matemática, na parte de derivada. Isso aqui basicamente é uma diferencial. Agora a gente vai estar definindo ele como sendo de primeira ordem e de primeiro grau. Tá? Continua sendo no tópico 2 aqui uma equação diferencial de primeira ordem. Por quê? Porque a gente tem apenas uma aplicação da primeira derivada. E ele vai ser dado de segunda ordem porque está elevado aqui ao quadrado essa nossa diferencial. Se a gente elevar a terceiro grau a diferencial e continua sendo uma única derivada, a gente continua sendo de primeira ordem, mas de terceiro grau. Assim como se a gente faz uma segunda derivada, aí sim, aplicou uma segunda derivada, então ela vai ser de segunda ordem, eleva ela ao terceiro, a terceira potência, então ela vai ser de terceiro grau. Então as equações diferenciais que a gente vai estar adotando aqui vão ser todas as equações diferenciais que vão ser dadas de primeira ordem. Ou seja, todas essas equações aqui diferenciais que a gente vai estar adotando. Claro, se a gente quer ela de forma linear, para ser linear, a gente não pode ter esse tipo de situação, ou seja, um y multiplicando a nossa diferencial. Então vamos supor que a gente não tem essa nossa variável y multiplicando o diferencial para que ela seja o que? Dita como uma equação linear. Então uma equação diferencial de primeira ordem é uma equação onde a gente tem aí equações diferenciais, obviamente, nessa equação, e a gente pretende resolver ela. O que seria resolver uma equação diferencial? É encontrar a primitiva, tá? Então, toda vez que vocês lembrarem, encontrar a primitiva, vai envolver, obviamente, então, integral. Então, essa nossa equação diferencial vai ser dada pela nossa diferencial, dy dt, mais um ut que multiplica o nosso y, igual a um wt. Onde esse u e esse w, eles podem ser duas funções de t, como representado aqui para vocês, assim como eles podem ser constantes. E a gente vai trabalhar com esses casos, um caso particular do outro. Então, será estudado quando u, que vai ser o coeficiente da variável dependente, vejam que ele é o valor que multiplica a variável dependente y, e w, o termo aditivo, que é esse carinha depois da igualdade. A gente vai analisar tanto quando for constante, quando eles forem variáveis. Vamos verificar aqui o caso homogêneo. Então, sendo u constante e o w igual a zero, a gente pode estar dizendo que esse u agora, por não ser uma função e sim uma constante, a gente pode estar determinando ele como um a, que é uma constante qualquer. Então, a gente tem a nossa equação diferencial dy dt mais o ut igual a um wt, onde esse w é igual a zero, aqui faltou um y. E esse u vai ser o nosso a. E a gente pode estar representando, então, isso pela nossa equação 1, onde a vai ser uma constante. Então, veja que essa equação aí, ela vai ser dita, como no caso homogêneo, ela vai ser dita homogênea, quando a gente tem nosso termo constante C0, que é esse carinha aqui do outro lado da igualdade. Então, note que a equação permanece válida se for multiplicada por qualquer constante. Ou seja, eu posso multiplicar aqui pela esquerda por 3, ou eu posso multiplicar aqui pela direita por 3. Esse resultado aqui continua sendo zero. Ele o quê? Não vai ser alterado. Então, essa resolução aqui também não. Tá? Por isso que a gente diz que ele é um caso homogêneo. Vamos só verificar como a gente pode estar resolvendo, então, isso daqui, antes de passar para o próximo slide. Vamos tentar visualizar como resolver isso. Como eu disse, é uma primitiva, então a gente vai ter que enxergar uma integral. Passa essa expressão aqui para o outro lado. Então, vai ficar simplesmente essa diferencial dy dt igual a menos a y. Agora, esse y que ele está multiplicando, passa para esse outro lado aqui dividindo. Vai ficar 1 dividido por y vezes o dy por dt igual a menos a. E para estar encontrando quem é a nossa primitiva, a gente vai estar integrando os dois lados. Então, é basicamente isso que a gente vai estar vendo aqui.
nesse nosso próximo slide. Isolamos aí o menos a para um lado, deixamos dessa forma, e a gente agora aplica a integral. Então, essa solução geral que a gente vai estar encontrando, ela vai ser o quê? Essa solução para diferencial. E como eu disse, simplesmente a gente vai estar encontrando a primitiva, que é o yt. Para isso, a gente vai estar integrando os dois lados. Integrando os dois lados em função de quem? Em função do tempo. Os dois lados a gente vai integrar em relação à mesma variável. Como a gente faz isso? O dt vai estar o quê? Sendo simplificado. E a gente vai ter duas resoluções. Essa primeira aqui, ela está agora em relação a y, e essa aqui está em relação a t, dado que a gente simplificou, a gente cortou esse dt. Essa integral simplesmente vai ser a integral de 1 dividido por y dy, igual a integral de menos o a dt. Basta resolver agora a integral da esquerda e da direita. Essa integral aqui da esquerda, ela vai estar caindo no log natural, e aqui simplesmente vai ficar menos AT mais a constante. Mas vocês já devem ter visto quando estudaram integral. Então, integrando aí o lado esquerdo, veja como a gente tem 1 dividido por y. Aqui lembrando, né? Vai estar cortando esses dois. Isso aqui vai ser o log natural de y. Como é uma integral definida, fica mais c. E o lado direito, como eu mostrei para vocês, a integral de menos a dt vai ficar apenas o menos AT, mais uma constante C2. Podemos agora igualar essas duas equações geradas aqui. Igualando elas, a gente tem aqui a nossa equação 4 e equação 5. Joga aí esse mais c para o outro lado da igualdade, e a gente vai ter o menos menos AD, mais o C1. Poxa, isso aqui é mais, foi para lá, não é menos? Gente, é uma constante, então tanto faz o sinal. Não conheço a constante, então ela pode ser negativa ou positiva. E fica mais o C2. Tanto é que quando a gente pode fazer o quê? O C1 mais o C2 ser igual a um único C. Então não vai estar mudando em nada. É uma constante que eu não conheço, C1, mais uma constante que eu não conheço, C2. Somando as duas vai dar uma outra constante que eu não conheço, que eu posso dizer que é igual a C. Agora a gente tem uma situação onde a gente tem o log natural de y igual a menos o AT mais C. E a gente precisa encontrar aí a nossa primitiva, o yt. Para isso, a gente precisa lembrar aí de algumas propriedades de logaritmo. Se a gente tiver o exponencial do log na base neperiana do logaritmando x, isso aqui é igual a x. Propriedade de logaritmo. Tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente tem é isso, tá bom? Aqui é um log natural, onde a base é esse neperiano. Se eu aplicar o exponencial do log natural de y igual, tem que aplicar o exponencial nos dois lados, menos o AT mais C, isso aqui vai se resumir a quem? Quem estiver no logaritmando. E nesse caso, vai ser o nosso y. Vai ficar igual ao exponencial de menos AT mais C. Como aqui a gente tem uma soma, a gente pode desmembrar isso no exponencial de menos AT vezes o exponencial de C. E chamar esse cara aqui de um A maiúsculo, onde o y vai ser igual a o A vezes o exponencial de menos AT. E a gente vai ver isso aqui nesses slides. Vejam que eu só estou reescrevendo aqui para deixar, de fato, exposto na forma escrita. Então, a gente tem o exponencial do log natural de y, fez isso. Divide, chama esse cara aqui daquele nosso A, e a gente vai ter essa nossa solução, tá? Que é uma solução geral. Quem vai ser uma solução definida? Bem, se a gente tiver aí um t igual a zero, para a gente saber uma posição inicial. Fazendo isso, a gente tem, dessa nossa solução aqui geral, faz o y igual a zero. Esse t vai ser zero, então isso tudo aqui vai para 1, vai ficar a vezes 1, que sobra apenas o a. Agora basta substituir. No lugar desse a, a gente pode estar substituindo y0. Ou seja, essa solução definida vai ficar igual a um valor inicial da nossa função primitiva y0 vezes o exponencial de menos at. Pode-se destacar duas situações. A solução não é um valor numérico, vai ser uma função. E, por segundo, vai ser livre de qualquer expressões de derivada ou de diferencial. Então, veja que a gente tem uma primitiva que não está em função, por exemplo, de um y'. Tá? Ele está em função apenas de expressões que estão livres dessas derivadas. Esse é o nosso caso aí homogêneo, é o caso mais simples que a gente retrata.